Está no ar a terceira edição do Capcast, aqui no 12 Esportes, o podcast para a torcida do Atlético. Eu sou Fernando Rudinick, te convido a fazer o programa com a gente. Deixa aí seu comentário, a sua crítica, seu elogio para a gente. Claro, se você não for inscrito ainda no YouTube, se inscreva, é de graça. Deixa sua curtida, compartilhe o conteúdo com todo mundo que você conhece para a gente alcançar o maior número de pessoas possível. E temos uma novidade, agora estamos também nas plataformas de podcast, aquelas plataformas originais de podcast mesmo, somente em áudio. Então você vai encontrar o Capcast no Spotify, no Deezer, na Amazon, no Google Podcasts, em todos os locais você vai encontrar o Capcast para você acompanhar aí as vozes de veludo de Michele Tuardic, Murilo Gettini, o Doc e Renato Marchiori. Tudo bom com vocês? Como está o coração em semana de Atletiba? Como que está o coração? O Michele, que não estava aqui na semana passada, porque se encontrou com o Fernando Diniz, acredita? Meu Deus do céu. É verdade, verídico. É verdade? A gente conta as coisas nos bastidores e é exposta, assim, em rede nacional, né? Mas, enfim, olhei para ele como o atual técnico da seleção, né? Enfim, dá um impacto, interino. Eu curto o interino, né? Thiago Nunes. Eu acho que se não efetivarem e mantiverem ele como interino, a gente traz a taça. Vai ver que é isso que estava faltando. Garante o Hexa, é isso. Traz a taça. E o coração para a semana de Atletiba? Não dá para falar que é tranquilo, porque clássico é clássico, né? Acho que as coisas acabam se equilibrando, o jogo vai ter uma importância bastante significativa para eles e para a gente também, já que a gente deseja se colocar bem na tabela do Brasileirão, né? Mas assim, eu tô tensa por conta dos jogadores nossos que não estarão lá, né? A gente tem uma série de desfalques, então isso pende também pro lado deles, em casa. Acho que a torcida deles vai realmente comparecer no estádio. Mas, enfim, eu acredito no Atlético, né? Não dá pra gente levar só isso para fazer qualquer prognóstico. Então, vamos ver o que dá. Eu quero saber do nosso corneta e do nosso Doc. E aí, a responsabilidade é 100% do Atlético? 100% do Atlético. Respondeu. 100% do Atlético. Então, o único time que tem algum objetivo real é o Atlético, né? Mas o Coxa vai tentar salvar o resto de dignidade que lhes resta. Que não há. Que não há, mas eles vão tentar salvar. E o jogo do ano deles, como sempre, é o Atletiba. E esse ano mais ainda, porque é a única chance que eles têm de ganhar alguma coisa, né? Já perderam o primeiro Atletiba, vamos para esse. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, bem complicado. Não vai ser um jogo fácil, o Atlético vem com bastante desfalques. Mas mesmo assim, a Atletiba nunca é jogo bom, nunca é jogo fácil. Atletiba é bom quando a gente ganha, né? Só é bom depois quando a gente ganha. Quando ganha, ergue taça, aí sim. Antes disso é complexo. Doc, deu seu pitaco aí sobre essa responsabilidade. Eu acho que sempre é grande. O Atletiba tem o poder, e a gente já viu isso na história, de mudar muita coisa, de impulsionar aquele que ganha, apesar da situação do rival, e que vai ser sempre rival, né, independente do momento que vive, do contexto. Acho que a rivalidade é criada e isso nunca se perde, né? É entrar com respeito, como sempre entra. Eu acho que o Atlético é bem preparado mentalmente, e tomara que os jogadores, né, que substituam também entrem e façam um papel bacana, mas é jogo difícil, é jogo duro, é clássico, não coloco favorito, ainda que a responsabilidade seja do Atlético, não vejo favoritismo no Atlético. Eu acho que é outro clima, é outro jogo, tem que entrar 100% focado. Você acha que não tem vantagem se a gente colocar o momento deles, 7 derrotas seguidas? Isso não entra em campo. Eu acho que é exatamente isso que muda num clássico, Fernando, a questão de você descontextualizar. Independente de como estejam os dois times, Atlético, Coxa, e até mesmo quando o Paraná estava com a gente, eu acho que existe uma aura... O Paraná estava com a gente. Estava junto entre nós. Fez um passamento. Estava entre nós, né? Eu acho que isso motiva muito o rival. Como o Renato falou também, é muito especial pro rival também. Eu acho que
O ano do Coritiba já foi pelo ralo, não tem muito o que fazer, mas existe essa dignidade, então o Atlético vai ter que entrar atento, senão perde o jogo mesmo. É isso que o Doc falou, é uma coisa que eu sempre penso. Eu acho que o Coritiba, ele leva o clássico mais a sério do que o Atlético, sempre. É uma impressão, historicamente. Né, parece que o Atlético entra assim, que eu ganho a qualquer momento, porque eu sou o melhor time, eu tenho a melhor estrutura, enfim. De fato é. De fato é, não tenho a menor dúvida disso. Mas perde, eles né? levam mais o clássico como um clássico e vamos ganhar, porque tem que ganhar, porque é o Atlético. Então esse aqui é uma das coisas que preocupa no jogo. Ponto de vista interessante. Você concorda, Michele? Você tem essa impressão ou não? Às vezes eu fico com essa impressão, mas é porque assim, a rivalidade ela sempre vai existir. Mas eu acho que realmente o olhar profissional do Atlético coloca pesos diferentes. Se a gente for derrotado num Atletiba, por exemplo, a gente não vai mandar embora a comissão técnica, não vai ser aquela cobrança. Eu acho assim, é um jogo que a gente gostaria muito de vencer, que a gente precisa do ponto, a gente quer ser campeão, mas assim, não se coloca o ano em risco por conta daquilo. Se a gente tiver um campeonato mais importante, se a gente tiver que entrar com um time reserva, eu acho que o Atlético levaria isso em consideração. Tanto é que a gente jogou com aspirantes muito tempo o Campeonato Paranaense, né? Independente de clássico, tava muitas vezes o sub jogando e o Coritiba sempre com o titular. Raramente colocam os reservas. Exatamente. E a gente ganhava da mesma forma. O que importa. Bom, a responsabilidade aí vocês todos apontaram 100% pro Atlético. Vamos colocar na tela o histórico, o retrospecto do, vamos dizer assim, pós-pandemia. Quando o futebol voltou da pandemia, né? Ainda existia a pandemia, mas o futebol já voltou. São 11 jogos e uma vitória do Coritiba que está destacada em vermelho ali, que foi no Paranaense de 2022. Então o Atlético venceu em Paranaense de 2020, no Brasileiro de 2020, daí empatou o segundo jogo no Brasileiro de 2020. O Coritiba também estava numa situação complicada de rebaixamento. Foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Horrível. O Couto Pereira sem público, 0-0. Eu não lembro se teve um chute Melancólico. Esse foi melancólico. Foi muito ruim. Como eu te disse, a Atletiba geralmente é jogo ruim. Nunca é um jogo excelente, clássico, espetáculo, né? né? Tecnicamente perfeito. Sempre é pancadaria e... Mas olhando aí, essa vantagem do retrospecto recente, a gente teve... O último jogo foi uma virada incrível, né? Por 3-2, gol aos 45, gol aos 52, um jogo que... Emblemático, né? Emblemático, uma vitória que deu moral pro time. O Atlético estava naquela atuada de viradas, né? De ganhar por viradas. E até mesmo pro Coritiba, eu acho que foi um jogo que começou a principal derrocada deles foi depois desse clássico. Eles começaram a perder. Enfim, foi para os dois times, foi muito sentido, porque eles estavam vencendo até 45 segundo tempo, né? Vencendo o jogo. Sim. E perderam, não foi nem empatar. Com torcida visitante, né? Uma coisa que não tinha, né? Há algum tempo ficou proibido e tinha torcida. Estavam, a torcida do Coritiba estava lá comemorando e aconteceu essa virada. Até que ponto... Isso daqui que está na tela, essa vantagem tão grande e recente, pode atrapalhar, Michele? Eu não sei, eu acho que poderia ajudar, né? Porque realmente demonstra um momento mais estável do Atlético, né? Em relação a... Mas não vai um salto alto aí? Eu acho que não. Até pelo que o Renato falou ali de, às vezes, entrar... eu acho que nem é questão de salto alto, mas assim, o nível dos dois times, não só de 20 para cá, mas de 15, 20 anos para cá, é muito diferente. Um briga por uma coisa, outro briga por outra. Um briga por campeonatos, outro briga por rebaixamentos. Então, eu acho que isso já dá uma isso explicação um do que é isso registro aí, realmente né? do status de cada um, Sim. né? Hoje é um time de ponta, né, que entra para disputar os campeonatos, e outros sempre entra para não cair, só disputa quando é para subir. Enfim, eu acho que essa é a grande diferença. Ainda acho que o Atlético não leva, às vezes, tão a sério o campeonato por achar que é mais fácil do que às vezes né? Por ser um clássico, por ter a mística envolvida, enfim. Mas com 7 jogadores titulares fora desse jogo, eu acho que a questão do salto alto não seria um ponto, sabe? Eu acho que talvez venha gente que queira mostrar futebol, né? Que queira se colocar no time. Então, acho que talvez isso não seja o
o diferencial. Eu penso mais, talvez, na energia que se coloque do outro lado, Faz sentido. pelo momento desesperado. Não, e Aí parece acho que que o são profissional, o psiquiatra que pode falar. Parece que do primeiro jogo, do primeiro turno, são 9 só que estavam no primeiro que vão estar Sim. nesse, né? Os dois times Muita mudaram mudança, né? Demais, completamente, né? Mudou É muito. muita mudança, né? E eu acho que, Fernando, uma coisa importante é justamente a gente entender que existe um contexto e que no clássico em campo isso muda bastante. Eu acho que faz muito sentido o que a Mi falou de talvez aqueles que entrarem tenha a chance de mostrar o valor deles, né? E talvez fazer disso até dessa responsabilidade uma força a mais, de fato, né? Então, é interessante também por esse aspecto. Então, às vezes, o Atlético não vem tão forte, mas num clássico talvez a motivação seja diferente, né? Se a gente pegar do lado Também vai psicológico, depender acho que é das escolhas importante. que a gente faça, de quem Totalmente. serão os... E aí, esse é um assunto interessante. Como que vocês montariam esse time aí sem o Vitor Roque, Madison, Vitor Bueno, que tem se tornado um jogador importantíssimo, Pablo também fora, não, reserva, camisa 9 reserva, né? Imediato, né? ali. Imediato do Vitor Roque. Como que vocês montam esse time? Essa é uma boa pergunta. Eu acho assim, o lateral do Madison não vai ter escolha, vai ser o Bruno, apesar dele Não ainda tem não muita estar em condições ideais físicas, né? Mas vai ter que ser ele. O Alex Santana vai entrar um natural no time, provavelmente na vaga do Vitor Bueno. O que não é ruim por um clássico, talvez. Acho Não que ele é. representa Eu acho que bastante ele é coisa, muito né, o Alex bom Santana? e ele é reserva por circunstância, né? Uhum. Eu Não acho que cara tem um titular em espírito qualquer de time. clássico. Sim, assim. isso. Ele encarna, parece. Acho né? que o Zapelli vai na frente, no lugar que seria do atacante, né? Você avançaria Eu o Zapelli. avançaria o Zapelli, colocaria o Santana atrás. E na frente, pra mim, né? Seria o Bigode e não o... Mas eu acho que vai jogar o O Romulo. Rômulo. Mas eu iria com o Bigode e o Canóbio. Eu acho que é inevitável o Bigode entra no segundo tempo. Acho que vai com o Rômulo Eu acho também, que vai de Romulo. né? Talvez um centroavante mais alto ali, alguma coisa. Ainda que o Rômulo jogue, né, numa posição completamente distinta do que a gente espera normalmente, né? É um cara que vem pelas o Romulo pontas. nunca jogou na dele, né? Nunca, O Romulo é um então, centroavante que exatamente. nunca jogou de centroavante. Nunca Sempre foi jogou na na referência. aberto, né? Sempre Jogou aberto nas pontas, né? Então, acho que até depender de como vai se estender no segundo tempo o clássico, o William Bigode ali com a experiência pode ajudar também, talvez a segurar Exatamente isso. mais. Eu acho que Faz mais cara pra sentido. clássico seria o Bigode. Faz Tem sentido, mais traquejo no negócio. E aí, Michele, o que você acha? Eu concordo com os meus amigos, mas assim, eu gosto da possibilidade do Rômulo iniciar o jogo, o Bigode no segundo tempo ali. Eu não sei também como que ele tá fisicamente, né? Ele tá voltando de lesão, não sei quando que foi o retorno dele. Mas eu não sei, como ele sempre entra assim no segundo Sim. tempo, a impressão que me dá é que ele não aguenta 90 minutos. E daí é praticamente uma substituição que você tem que fazer ali. Vai fazer. E, Vai fazer, às vezes né? é melhor você entrar com o cara depois do segundo tempo. Exato. Ele entrou no último Atletiba e fez gol. Fez inclusive, gol, fez né? fez gol. E ele entrou contra o Inter e fez gol. Então, ele é um cara decisivo e eu acho que ele tem uma qualidade maior do que a do Romulo. Na verdade, eu acho que a finalização dele é melhor. Ele é bem mais jogador que ele. Tá num fim de carreira, outro Pelo estágio. que eu ouvi, a parte física dele é muito boa. Ele é um dos que mais se destaca na parte física. Então, não é uma coisa que para ele pese muito. Talvez por via de lesão possa... Mas fisicamente ele parece muito bem. E o Rômulo, a gente também não viu sequência do Rômulo, né? Não teve, né? Eu não Sempre sei Ele quantos. vem de lesão também, né? Vem de lesão também. Séria, né? Bom, vamos agora, nesse Capcast, para um novo quadro aí. Nossa, Na surpresa tela. até pra gente. Reforce sua segurança. É um nome sugestivo para esse quadro, né? Pois é. Reforce sua segurança no sentido assim de quem que vocês apostam para ser o cara que pode decidir o clássico? Um nome e por que esse jogador X vai decidir o clássico? Quem o rival teria que reforçar a segurança contra esse nome? Quem são os caras aí para marcar ser o herói desse jogo? Me vieram dois na cabeça aqui, o Alex Santana e o Canóbio, né? Com aquela energia toda que ele tem, o momento que ele tá vivendo, incrível. Inclusive, ele que marcou o gol da virada, né? O Eric serviu o Eric e ele... fez 90% Exato. da jogada. Um espetáculo Representou. de jogada, né? É. Mas enfim, o Canóbio foi lá e converteu, E né? tá num Eu momento penso... bom também, né? Excelente. Então eu acho... Eu coloco esses dois aí como... Eu colocaria também o Santana, Alex Santana, acho que ele é um cara decisivo, é um cara que vai bem em jogos importantes, e o outro seria o Fernandinho, né? Que como ele é o
né, o termômetro do time, a parte cerebral do time, ele pode decidir para o bem ou para o mal, enfim. É justo. Eu vejo, acho que o Canobio é meio que unanimidade, né, como possibilidade para decidir, ainda mais sem o Vitor Roque, né? Mas eu vejo nos clássicos também uma importância muito grande nos goleiros. Eu acho que o Léo Link pode ser uma estrela importante para o Atlético lá atrás, né? Principalmente considerando que se o Atlético começa ganhando o jogo, vai ser uma pressão danada. E eu acho que o Atlético está bem servido e consegue garantir. Mas vai ser difícil. Vai. Bom, vamos seguindo então o Capcast, vamos tirar da tela esse quadro maravilhoso. Espetacular. Excelente. Reforce sua segurança. Bom, eu pedi para vocês, na nossa reunião de pauta online, para lembrarem de atletivas inesquecíveis. Começar com as damas, então. Michele, qual é o seu Atletiba inesquecível? Precisa ser um só. Vamos com um, né? Depois, se quiser lembrar algum outro, lembrando. mas assim... É que é muito difícil escolher entre esses daqui. Então acho que eu vou escolher... Ela não escolheu ainda, você viu? É muita opção. Não. É que Muita assim... opção. Eu vou falar todos. Tem uma história sempre, né? Tem Sempre um tem uma contexto, história, claro. Tem uma fundamentação. Então, os 2 jogos da final de 2016, para mim, foram muito emblemáticos, assim, porque a gente estava um tempão no jejum de título. E aquele time, ele era maravilhoso, né? Então... me vem algumas coisas, aquele gol de cabeça do Thiago Heleno em casa. Poxa, a gente levar 3-0 pro Couto Pereira, 2 lá, 5 no agregado. 5 no agregado, né? O Walter jogando o fino da bola, mesmo não estando fino, né? Espetacular. Não, e o Quando ele salto jogava que ele melhor, dá na melhor. placa, o cara entregou tudo, né? Tudo. Um pula a Tudo. placa, o Thiago Heleno na baixada chutou a placa, Nossa, lembra? Foi uma coisa maravilhosa. E um que, assim, pra mim é maravilhoso, quando eu lembro, emocionante, 2018, campeão com os aspirantes, Thiago Nunes, time de guerra. Bruno Guimarães. Tinha que lembrar dele. Não, Sempre, chuta de 3 dedos, né? Os 3 que você tá aí quebrado. Maravilhoso. Então, Isso é uma outra história também. enrolei e contei os 3. Pronto. Maravilha, pô. Maravilha. Poder Renato. de síntese. Renato que vai... É que eu sou o velho do time. certeza. né? Olha lá, Renato, vamos abrir o puxar- baú do vamos abrir o esporte. baú. Provavelmente os espectadores não devam nem ter Nem imagens, era né, preto e da branco época. ainda, né? Maravilhoso. Então, um que eu me lembro muito, que estava no estádio também nos 2 jogos, na verdade, foi na final de 90, né, que foi emblemático pela forma que aconteceu. O Atlético jogava pelo empate nos 2 jogos e apareceu o famoso, que era o carrasco do Coxa, que era o Dirceu, que fazia gol em todo o Atlético. Enfim, era como aqueles que nós temos hoje do Atlético, ele era do Coxa. Dirceu que jogou na seleção brasileira. Isso aí. Acho que não. Não? Chegou? Eu acho que Eu acho sim. que chegou sim, sim, é verdade, chegou chegou sim. sim. É verdade. E o Atlético no primeiro jogo, o Dirceu fez um gol, o Coxa empatou. No segundo jogo, o Atlético fez um gol com o Dirceu, o Coxa virou. E no final teve um gol contra de cabeça do Berg, que deu o título para o Atlético. Então ficou marcado isso, cara. Também o Atlético estava já há um tempo ali sem ganhar muita coisa e foi, para mim foi muito marcante. Outro foi o 3-1 do Sub-23, né? 1-2-3 do Sub-23, lá na Vila Olímpica do Boqueirão. Estava nesse jogo também. E era nós com o time aspirantes e eles com o time com o Alex, inclusive, né? O Alex foi o autor do gol do Coxa, acho que nos acréscimos, quando estava 3-0 pro Atlético. Gol de Cris Lan, enfim. Só aquelas... Edgar Júnior. Esse ano o Curitiba reverteu, né? Eu não lembro se ele acho que não. Eu acho que reverteu. Com o Alex, campeão, que ano que foi? Foi o último do Alex, eu acho. Vou até pesquisar aqui, mas eu sei que esse jogo ficou marcado pra mim porque a gente inventou a música 1, 2, 3 do Sub-23. Isso mesmo. Foi bem Você, marcante, Doc? né? Acho que foi 2013, se eu não me engano. 2013. Foi? É. Nossa, eu tô boa de Aí data sim, hoje, ó. olha lá. Vamos conferir aí, ó. É o campeão paranaense da suspense aqui. Tudo... Tan, 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 tan. Foi o Curitiba campeão. Foi. Foi o Curitiba reverteu. Eu lembrava disso. O Atlético já estava na desvantagem, na verdade. Aham. Mas esse jogo foi... Eu vou até ver aqui os jogos da final aqui. Foi um bom jogo, no caso. Jogaço. né? 3-0 nele. É isso aí. Foi... Ah, não, ó. É que assim, esse jogo, o Atletiba foi na fase... não De foi grupos, na não final. foi na final. Foi na, Foi na antes. final. Porque o Atlético precisava ganhar Isso para aí. ir. Então, na final, o
O placar foi de 2-2 o primeiro jogo. E o segundo jogo foi 3-1 pro Curitiba. No Couto. No Couto Pereira. O primeiro 2-2, gols de Patrick e Hernani pro Atlético. E David, o atacante David, não, o David Coutinho, e o Geraldo. Sempre, né? O Geraldo. Esse jogo foi na Vila Olímpica. Isso porque o Atlético estava com a Baixada. Vila Olímpica, exatamente. E você, Doc, ficou por último aí. Qual é o seu Atletiba? Ou seus, né? É engraçado, né, Fernando, que a gente sempre usa, a gente puxa a sardinha pro nosso lado, pega quem o Atlético ganha. Mas a gente tem que lembrar que a grande revolução do Atlético tem a ver com uma derrota, né, contra o Coritiba. Mas vamos lembrar de coisa boa. 2005, aquele título com o gol de pênalti do Lima, né, um jogaço na arena. Eu lembro que o Denis Marques, acho que a gente lembrou, né, no próprio Capcast da semana passada, o Denis Marques meteu uma bola na trave, ela foi correndo, bateu na outra trave e foi para fora. Depois ele fez o gol, né, o 1-0, que levou para os pênaltis, né? Reginaldo Nascimento perdeu. Naquele jogo o Fernandinho tava jogando, a Luísio Chulapa foi expulso, o Miranda foi expulso no comecinho do jogo, então aquele clássico que pega fogo. E no final o Lima fechou, deu o título pro Atlético de pênalti, ex-jogador do Coxa, né? Então acho que foi emblemático também da maneira que foi. Eu lembro, eu era, ao contrário de você, eu era pequeno ainda. Eu tinha... Eu já era velho. Barbado, você já era velho. Eu já era velho. Eu tinha 12 anos, 2005, Sim. cara. Então foi especial por aquela questão de colégio também, né? A gente tinha toda uma mística ali. 12 anos, isso aí. Vamos pular essa parte. Foi especial, 2005 foi um ano especial, aquele título marcou bastante, né? Eu acho que representa, pela forma como que foi o contexto, que sempre é importante, né? Foi algo especial, com certeza. Isso foi lindo, eu tava lá também. Na segunda-feira, pós-jogo, eu participei de uma matéria daquela revista Placar. Sim. E eu não conseguia falar, minha voz não saía de tanto que eu tinha gritado no jogo. Espetacular. Com a faixa. Tem que ostentar, né? Sim. Tem que ostentar. Enquanto isso, o Doc tava na escola. Na escola. No recreio, ele abriu a jaqueta e mostrou a camisa. Você tinha a revista Placar e eu tinha Recreio, no caso. Então, não... Ai. Sensacional. Enfim, falamos bastante de Atletiba já. Vamos falar um pouquinho da vitória sobre o Inter, né? 2-1, o Atlético venceu. Os resultados não ajudaram tanto, né? O Atlético não tá no G4 ainda, tá muito próximo, né, do Fluminense. Tá flertando. Ali. Tá muito próximo. Mas o que aconteceu nesse jogo de mais marcante foi a lesão do Vitor Roque. Né? Uma vitória amarga, né? Vitória que deixa, assim, uma preocupação né? Muito provavelmente o Vitor não joga mais esse ano. Só se acelerar a recuperação, ele é garoto ainda, mas Sim. enfim, tem toda a situação do Barcelona que já comprou. Não imagino que vai acelerar. Vão acelerar, difícil, né? Não for possível. Não joga mais pelo Atlético, não é só nesse ano, eu acho que ele não joga mais pelo Atlético. Mas assim, qual que é o impacto que tem esse tipo de lesão aí do Vitor Roque, o principal goleador? Cara, eu acho que é gigantesco, principalmente porque ele não tem um substituto, né? Ele, por si só, já não vai ter um substituto a nível de Brasil. Hoje em dia não tem um centroavante como o Vitor Roque. Então, para nós, mais sentido ainda, porque a gente não tem mesmo, definitivamente, ninguém que vá suprir essa ausência. Mas, vida que segue, né? A gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que a parte ruim é que talvez a gente não tenha uma despedida do Vitor Roque. É isso que eu ia falar isso agora. Isso é triste, né? Pode ser que aconteceu já a despedida desse jeito, né? E foi uma coisa assim que a gente tem que pontuar também, que foi um lance totalmente evitável e que o cara foi para fazer isso. Foi Exatamente, imbecil, ele né? foi para tirar o cara do jogo. Então, para mim ficou muito claro, e não só com ele, nas jogadas também outras jogadas como a do Canobi também, que rasgou a meia. Vocês aqui no Capcast anterior elogiando o Nico Hernandes. O Nico Hernandes, para mim, agora é o odiado número 1 do Atlético Paranaense. É o torcedor na veia, Renatão. Esse é um inferno, que não volta nunca mais. É pior do que o Pedro Henrique, enfim. Mas essa vitória sobre o Inter, ela dá uma esperança aí de agora, tendo um bom resultado no Atletiba, vencendo o Bragantino em casa, 2 jogos aí que são grandes finais fora de casa, contra Grêmio e Botafogo. Dá para pensar... Botafogo em queda, né? Em queda, já perdeu os 3 últimos. Se vencer, o Curitiba, vencer Bragantino, vencer Grêmio e Botafogo, são 12 pontos. Vai para 52. Garante uma boa posição. E fora a parte da moral, né? Que eu acho que é
É fundamental. É triste pelo Vitor Roque, porque, como o Renato falou, não tem peça de reposição. E até em nível nacional, né? Não só interno na equipe. Mas talvez fosse em outros períodos, em outras épocas, que o Atlético não tivesse a estrutura que tem, ou até essa parte coletiva que fala mais alto, talvez fosse pior. Eu acho que é uma perda irreparável, não tem como, é muito diferenciado o Vitor Roque. Mas eu acho que dá para o Atlético trabalhar com o que tem, alcançar o resultado, que independente de vitória, está na Libertadores já na fase de grupos diretamente, com o elenco que o Atlético tem. Vai fazer muita falta, vai ser mais difícil, mas acho que dá para chegar lá. E a situação do Wesley? Você acha que agora ele tá garantido até o final do ano? Gente, não me envolvam em polêmica. Eu olhei meu mapa astral, tava lá, Michele, fuja de polêmicas. Aí eu já escutei um monte, passou pano pro Wesley, não sei o quê. Enfim, eu acho que como a gente realmente não tem um nome no mercado que possa trazer agora, assim, que vai fazer diferença, eu prefiro deixar o homem trabalhar. Eu acho que ele já está garantido, independente de Vamos querer. fazer, não adianta ficar sofrendo. Fazer o meme da Michele lá com a diretoria. Colocar a Michele lá. Poxa, o Fernando, ele quer me quebrar, né? Fernando Diniz, o Wesley, que mais Carvalho, Thiago Nunes. Mas essa é unanimidade, né? Esse Enfim, mas eu quero registrar também minha tristeza pela despedida precoce, né, do Vitor Roque. Até eu estava comentando com vocês nos bastidores que eu estava viajando, então eu não assisti o primeiro tempo. Quando eu comecei a assistir o jogo, o Diniz te falou que ele ia convocar. Você falou, professor, eu sabia que você ia convocar. Ele falou, eu ia mesmo. Machucou. Ai, para os dois choraram juntos no aeroporto, provavelmente. O Fernando Diniz e a Michele. Ai. Enfim, e daí quando eu me dei conta que ele não estava em campo, eu já estava quase crucificando o Wesley, mas enfim, não foi culpa dele, foi culpa do Nico. E é o cara que realmente vai fazer falta, mas se a gente olhar o jogo contra o Flamengo, ele não estava lá, a gente conseguiu suprir a ausência e temos que jogar com o que tem, né? Não adianta. Quanto o próprio Inter aos trancos e barrancos, mas conseguiu também o resultado. E esse é um ponto interessante, né? Porque a gente ganhou o jogo, então a gente fica feliz porque ganhou o jogo, enfim. Mas o Atlético foi um bando em campo desde o começo. Então foi uma vitória que apareceu num lance do Alex Santana e do Canal. Mas foi bando mesmo? Bando. Tirando o Renato. Porque assim, eu li tanto elogio pro jogo. Não, acho que foi um time aguerrido também. Não da maneira que a gente esperava, eu acho mas assim até... que nas proporções que a gente perdeu, 2 jogadores no primeiro tempo, muita lesão, o Inter batendo até por dentro dos olhos do jogador. Diante da história do jogo. Não foi tão mal assim, mas era um time bem desorganizado. Sabe, a minha análise, o Atlético, o Inter começou bem no jogo, o Atlético conseguiu... Pressão alta. O Atlético conseguiu reverter essa pressão, fez o gol, depois do gol dá aquele apagão, assim, parece que para de jogar e toma o gol. E até assim, acho que o pior jogo do Fernandinho com a camisa do Atlético foi esse jogo, porque ele jogou muito mal. O gol deles foi falha inteira do Fernandinho, tentou sair por dentro, né? Mas tem aquela crédito saída lá, Fernando Diniz. Deu assistência do gol. Deu assistência do gol. Então ele, quando joga mal, dá assistência ainda. Incriticável. É como o Thiago Nunes. Mas assim, foi um jogo que até ele sentiu, né? A bagunça, porque ele tentou sair jogando, perdeu a bola, gol dos caras. Mas eu achei um jogo muito ruim. Não foi um jogo bonito, com certeza, mas não foi tão horrível assim. Ganhou, o que importa é o resultado também. Nesse momento, independente... O que vale é os 3 pontos. Exatamente. Pô. Certo. Então vamos do tema Wesley, né, que é elogiado aqui pela Michele, para um ex-treinador do Atlético. Vamos colocar na tela. Não é o Thiago Nunes. Vamos colocar na tela aí, ó. Dorival Júnior. Dorival Júnior foi campeão agora da Copa do Brasil, pelo São Paulo contra o Flamengo. E ele teve uma passagem rapidíssima aqui pelo Atlético. Foram 16 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 4 derrotas em 2020, né? Tem que lembrar o contexto todo de atípico, pandemia. Né? Ele começou aquela campanha de Libertadores, uma Libertadores que não foi boa para o Atlético. E depois disso veio a pandemia, ele ganhou o Campeonato Paranaense, uma final, inclusive, no Couto Pereira, lá, de virada no final também. Gol do Kelvin e do Nicão, né? Sem asa do Enfim, e o Dorival depois, ele teve 2 derrotas que foram, se não me engano, pro São Paulo e
pro Palmeiras, eu não vou lembrar agora. Mas ele teve 2 derrotas dessas 4 aí, que ele teve uma derrota pro Colo-Colo também, fora de casa. Foi demitido, o time não tava jogando aquelas coisas. Era um time também que tinha umas figuras, né? o Tinha time, Marquinhos o elenco, Gabriel. Mas era ele que ruim. indicou, né, o Marquinhos Gabriel. Mas o elenco passou por uma reformulação muito grande. Né? Saiu o Bruno, saiu o Lodge aquele ano. Veio pandemia. Por que não deu certo? Eu não sei se na época vocês apoiaram a saída dele ou não, mas acho que é incontestável que ele é um ótimo profissional. Foi campeão da Libertadores do ano passado também, contra o Atlético. Ganhou a Copa do Brasil também no ano passado. 2 times diferentes, cara. O que aconteceu aí nessa passagem do Dorival? Vocês algumas gostariam de ter ele de volta algum dia? Qual que é o pensamento? Ter de volta, não sei. Mas eu acho que teve outras coisas também que pesaram naquela época, que era o relacionamento do filho dele. Né, que entrava muito no dia a dia, enfim, que ele tinha alguns conflitos internos, tanto com o elenco como com, enfim, bastidores. Os bastidores não eram muito legais. Acho ele um bom treinador, não acho fora de série, mas acho ele um bom treinador. Não sei se queria de volta, mas também não acho que foi injusto. Eu acho que teve motivos para a saída dele, apesar de que o ano era bem complicado. A gente tinha Geovânio, tinha Marquinhos Gabriel, e foram algumas das figuras, né, que ele mesmo trouxe, né? Enfim. E a coisa do treinador no futebol brasileiro é terrível, né? Como a gente vê como é cíclico isso, né? Pô, o Dorival tá provando para todo mundo que é um cara capaz, que é um cara que, ser campeão com um time, né, de Copa do Brasil e Libertadores, o caso do Flamengo ano passado, e esse ano pega um outro elenco completamente diferente, com outros jogadores, até foi enfatizado isso em entrevista coletiva. Inferior, né? Muito tecnicamente inferior, do que o do Flamengo. Em termos de recurso humano. E é campeão também, contra um Flamengo, inclusive. Eu acho que é muito representativo. E a gente tem muita dificuldade no futebol brasileiro, de forma geral, de dar continuidade até para trabalhos bons. O Flamengo deu esse exemplo ano passado, demitindo o cara depois de ser campeão de uma Libertadores. Então, acho que para voltar, o Atlético primeiro que não vai gastar da maneira que... o patamar dele mudou, né? Mudou completamente muito. Diferente. Mudou muito. Né, então não é nem a política do clube, mas quando foi contratado, né, o Atlético até foi em busca, né, de vários treinadores na época, né? O Dorival acabou sendo uma das últimas opções, mas foi feito um processo de contratação bacana. Eu não lembro quem que se comentou na época, era o BKSS. BKSS. Quem mais? Lembra? Não, mas esse é um cara que eu queria ver no Atlético. Nossa, o BKSS tinha até figurinha já no WhatsApp. Sumiu também no mercado, né? Sumiu, né? Ele vai aparecer quando ele vier para o Atlético. Ele foi para o Cádiz da Espanha, inclusive foi rebaixado, né, para a segunda divisão da Espanha. Nossa, o almanac aí tá... A questão das apostas, às vezes, é pra gente conhecer. Mas eu acho que a questão do treinador, né, acho que todo mundo, né, vai falar, é essa dificuldade de se manter um treinador a longo prazo, até independente de projeto. Pô, o cara foi campeão. E a justificativa lá no fatídico Real Madrid, pode esperar, foi de que ele jogou mal a final contra o Atlético. Por isso ele foi demitido. Você imagina isso, é absurdo. Ele tá no Elche da Espanha. Isso mesmo. Eu falei Cádiz, né? É o Elche. O Elche caiu, né? Exatamente. Mas ele continua lá. Eu acho que ele chegou mais... Talvez o time já tivesse até rebaixado quando ele chegou. Então, aí entra o tal do projeto a longo prazo, independente, né? Talvez o que o Atlético vai fazer com o Wesley Carvalho, a gente imagina que seja isso, né? Manter o cara. Não dar mostras de que vai ser substituído no final do ano ou no final da temporada, né? Não tem como a gente prever muita coisa aí falando do Atlético. É muito complexo a gente ver essa caminhada dele, campeã agora, e recordar aquele momento lá que, como eu falei no começo, era totalmente atípico. Não só pela questão da pandemia, que a gente estava vivenciando uma coisa totalmente desconhecida, né? Como a saída do Thiago Nunes e o término daquela era de ouro também dos jogadores. Ele pegou um time ali numa completa transição, e eu acho que a gente ficou com aquela impressão de que ele não estava sabendo conduzir aquela transição, né? Aí os nomes que foram indicados não performavam como se esperava, e foi uma série de coisinhas que talvez a gente nem tenha ficado sabendo, né? Porque o Atlético, tirando aquela demissão do Carille, não é de rompantes, de mandar embora, assim, do além, né? A menos que o Petróleo acorde com o pé esquerdo. Isso. Manda embora, né? O Atlético tem um histórico. Manda embora treinador, tanto que não tem uma temporada. Mas eu acho é o único assim time que nunca fechou. Né, que mas eu tenho a impressão que não é assim do dia pra noite, que nem o cara tava afastado. Tem um processo, né? Tem um processo ali de desembarque, né? E no caso dele foi tudo muito
estranho, mas porque também era um momento estranho. Então eu não posso lamentar que não deu certo lá. E outra, ele ele foi demitido em 2020, ele só retornou ao mercado em 2022 no Ceará. Ele ficou 2 anos, eu não sei se preparando, estudando. Não, mas acho que foi antes. Ele teve câncer. Eu acho que foi antes de vir pra cá. Foi antes de vir pra cá? Eu tenho a impressão que sim. Antes de vir pra cá, sim. Tá, mas enfim. Mas depois ele ficou um tempo, né? Ele ficou um tempo fora. E às vezes o ano sabático pode ter feito um efeito. Pode ser que ele tenha estudado mais, enfim. Reestrutura, né? Muda o clima, dá uma e momento. E eu acho que assim, ele é um ser de luz, né? Porque o cara se vingou dos 2 ex recentes, né? Ele teve a possibilidade numa final. E foi um gentleman também nessa espetacular. Esse pote dele nas entrevistas e tal. Um ser humano espetacular. Mas é que não dá pra fechar portas também, né? Ainda mais pro Flamengo, né? Que paga o que paga. Ele falou recentemente, até numa entrevista, que ele teve alguns trabalhos que ele deixou em aberto em alguns clubes. Um deles era o Flamengo, que ele voltou e retornou. Fica a impressão para mim que um desses é o Atlético, que ele quer voltar um dia para fazer realmente um trabalho bom, assim. Me chamou a atenção essa fala dele. Se ele não cobrar muito caro. O problema é quanto ele vem, né? Se ele vier de coração aberto. É isso. Não parece. Ai. Quem retornou agora para o Atlético, vocês viram? Evandro. Categoria Sub-12, né? Sub-12, ele é treinador do Sub-12. A gente falou de Atletiba, teve um Atletiba, não vou lembrar o ano também, mas que o Atlético acho que vinha de 11 jogos sem vencer, teve o Atletiba. 2005. O Evandro marcou, foi o ano do título paranaense, da Libertadores, Libertadores. O Evandro marcou o gol do Atlético sobre o Coxa e o Atlético já a partir tem daí no coração da galera para marcar gol na Atletiba. O Evandro que perdeu o dente jogando contra o Grêmio no mesmo dia que o Alex Mineiro. Exatamente. Nossa, aquilo lá eu nunca vou esquecer na minha vida. Uma batalha. Me traumatizou. Não, e a revanche em cima do Tcheco no outro. Teve gol de Michel, gente. Aquilo foi coisa. E eu Michel, me água de salsicha. Que era feriado, acho que no dia seguinte. Foi pra já até 2, 3 da manhã. Foi um golaço do Michel, né? Acho que foi o único gol que ele fez na carreira dele inteira. De falta? Não, de fora da área. Ele pega da uma paulada, a bola bateu na trave, no travessão e outra, a jogada do gol foi bonita. Teve uma trocação de passe, de 2 minutos, sei lá quanto tempo, não me lembro ao certo, mas foi coisa linda. Um dos gols mais bonitos. A memória de vocês está boa, hein? Lembrado, gol do Michel. Michel, cara. Veja Michel, água de salsicha. Né? A minha memória, ela é sinestésica. Eu lembro das vivências, os detalhes. Principalmente dos jogos do Prajá. Mas do Prajá não tinha como esquecer. O Prajá era sensacional. Né? Ai. Enfim, tem coisas que a gente não consegue esquecer, né? Mas então, pra gente fechar essa terceira edição do Capcast, a gente vai pro nosso Deixou Saudades. Aí na tela, esse quadro maravilhoso, lembrando aí de ex-jogadores do Atlético. E agora num momento temático, Atletiba, né? Peguei jogadores que jogaram dos 2 times. Então, vamos ver o que vocês acham. Rogério, bota aí na tela a primeira foto. Rodolfo. Formado no CT do Caju. Foi bem no Atlético quando jogou. Jogou bem no Atlético, uma outra fase. E foi muito mal no Coxa. Foi rebaixado no Curitiba. Com o Coxa, acho que contra o Atlético, inclusive, né? Em Atletiba. Eu não lembro disso. Não senti. Se marcou, já mas não marcou a história. Marcou contra, mas não marcou a história. Né? É o que importa. E aí, Rodolfo? Saudades? Deixou saudades do Atlético? Eu acho que sim. Você deixou saudade? Eu acho que sim. Elabore primeiro, Renato. Não, por que pra mim não. Saudades? Eu acho que ele era um zagueiro ok. Pra não aquele era momento, excelente. né? Para aquele momento ele servia. Mas nunca achei um grande zagueiro, não. Eu acho que pro contexto do Atlético, na época, ele era um bom zagueiro, sim. Ele fez uma carreira bem sólida. Uma sequência muito sólida no Atlético. Jogou no Grêmio depois, Besiktas. Talvez por ele ter ido pro Coxa eu tenha um pouco de pé atrás. Pode ser. Ele foi campeão da Libertadores pelo Flamengo também. Estava naquele elenco, 2019, do Jorge Jesus. Mas deixou saudades, Rodolfo? Deixou. Acho que a gente tem que contextualizar nesse momento. A gente passou por Alan Bahia, Denis Marques no passado também, Dagoberto. Acho que tudo isso tem um contexto. Acho que o Rodolfo, para hoje, por exemplo, pensar da maneira como ele jogava ou se encaixaria, né, talvez já é uma coisa que a gente poderia discutir. Mas para a história do Atlético, eu acho que marcou sim. Foi um cara especial. E você, amigo, o que eu você não falaria saudade. Eu acho que ele me desperta uma gratidão pelas entregas naquele momento, assim.
Mas saudade Não. para esse momento. Né? Saudade é uma palavra muito Vocês forte. não acham que, sei lá, hipoteticamente aqui falando, o Rodolfo no auge jogaria hoje no time do Atlético? Jogaria. Jogaria. Hoje? Jogaria. No No lugar do auge. Kaká? Ou no lugar do Thiago Heleno? Você tá maluco? Talvez. Jamais. Mas nunca. talvez para compor o banco ali. Cara, a gente Banco, tava sim. jogando com o Banco, Zé e Valdo sim. negociado Olha, esses dias. Como banco, com O certeza, Atlético mas no foi- time de cima. A minha Não. opinião é que ele seja titular. Eu também, eu concordo. Você acha ele melhor que o Kaká? Eu acho. No Mas, auge. cara, o Kaká começou agora, pô. Cara, o Acho Kaká que tá é num um momento monstro. Mas muito bom. o auge, Kaká você é um acha que o monstro. auge dele O auge foi dele. aqui ou fora? Eu acho que foi aqui, quando eu ele acho que jogou, foi ele aqui. jogou bem no Grêmio. Foi bem também. Depois ele jogou na Turquia muito tempo e tal. É. A gente não acompanha e tal, Sim, mas sim. assim, no auge dele, eu acho que ele é um jogador que seria titular hoje. Eu acho também. Eu acho que o Manuel talvez, ele não. Olha aí. Manuel, Manuel é um sim. outro nome para quem sabe um dia a gente bota aí no. Só não no jogou no Deixou Coxa, né? Saudades. Mas Manuel sim. Vamos lá, segunda foto. Quem será? Quem será? Olha, o falso Olha, lento. o falso lento. Estamos numa conexão. Falso Você falou do lento. falso lento hoje. Falso. Não sabíamos a pauta. Não isso aí sabia. é novidade. Esse aí é sempre a surpresa Esse é aqui a no surpresa. Capcast. E aí, saudades? Cara, eu acho que sim. Ele foi um cara numa fase muito importante do Atlético. Ele foi um cara bem decisivo, né? Fez gols muito decisivos lá com o Chivas, fez gol Dupla com a Luísio. dupla com a Luísa, foi muito bem. Na Fez gol no própria- Coxa, saiu naquela comemoraçãozinha assim, né? Do silêncio É e tal. isso aí. Muito legal. No Couto Pereira. No Couto Pereira, né? Eu acho que a história do Atletiba fala por si, do Lima, a volta por cima que ele deu. Aquele ano especial de Libertadores foi um cara muito importante pro Atlético. Não é um cara habilidoso, não é um cara... Mas é o cara que vestia Não é a um cara camisa rápido. também. Ele Cara. marcou gol na final daquele Paranaense 2005, né? Não foi de pênalti? 2005. Decisão por pênaltis? Marcou, foi o último que Foi o marcou, que eu último falei, pênalti, mas foi. foi ele que Foi o deu que o decidiu. título. né? O Mas Reginaldo ele Nascimento. marcou Era o muitos Lopes gols o na técnico, né? Libertadores, né? Antônio Antônio Lopes Lopes. era do Coxa. Era do E depois Coxa. o Lopes foi Edinho pro era Atlético. técnico do Ah, Atlético. O Lopes verdade. veio pra O Libertadores. Lopes foi pra Libertadores. Olha que loucura. É. Ele foi vice com o Atlético. Multiverso, né? Maluquice Multiverso mesmo. Coisas que só Ele se Atlético. É verdade. Você ele lembra era- que o Troço falava, porque jogaram mijo em mim? O cara É, falava... levei um chambão. Chambão! Eu tava tentando lembrar. Cara, me deu um chambão. Sensacional. Cara, Quem sabe o que é um chambão? Ele levou. futebol, que loucura, Deu voz de cara. prisão. Levou de pra- prisão, cara. Queria pro levar o cara árbitro, preso. sei lá. O bandeirinha. E a Pino, os dois foram suspensos por não sei Nossa quanto. Senhora. Nossa, cara, diretor do Atlético. Era o Diretor futebol de mais futebol. raiz daquela época. Nossa, rapaz. Muito Ei, engraçado. qualquer dia deixou saudades, ele pega e traz ali Ocimar Bolicem. Ai, Jesus. Não me apronta. Saudoso livro. Ah, Vem, vai vai estar no aparecer. caderninho aqui já. Mas Saudoso agora eu não livro. posso deixar na Ele já próxima. vai anotando, assim, já, né? né? Tem que dar um suspense. Dá um tempinho. É pra você, deixou saudades do Lima? Sim. Deixou. Pra mim, ele é um jogador. Tem um quê de folclórico também. Folclórico é uma palavra boa pro Lima, né? E eu acho Pro que Lima sim, faz né? muito sentido. E aquele ano, 2005 foi um ano muito bom para a relação dele com o Atlético, né? Sim. Então, realmente deixou saudades. 2005 foi um ano muito Eu especial. não pra lembro, gente. ele jogou depois de 2006 ou já foi embora? Vocês lembram? Eu acho que ele foi Ele foi embora pro já. Cruzeiro, né? Foi pro Cruzeiro, Ou pro não lembro. Botafogo. Eu lembro que teve um jogo que o Atlético perdeu na arena de 5-0 do Botafogo e ele marcou gol contra o Atlético. Nossa, Foi aquele jogo foi péssimo. terrível. Mas eu não lembro se pro Cruzeiro ou pro Eu Botafogo. também. Ele rendeu um pouquinho mais depois, né? Mas acho que o auge dele também foi vestindo a rubro-negra. Tá certo. Última imagem, vamos lá. Quem será? Lembram dele? Marcos Aurélio. Marcos Aurélio. Jogava muito baixinho. Rapaz, né? falando- tratorzinho, Jogava né? muito, mas ele era muito coxa branca pra mim. Cara, Não mas me ele fez deixa um dos saber. gols, acho que talvez um dos Naquele- mais bonitos da história da Da Baixada. Baixada ele fez, né? Inclusive sim. com um passe de letra do Denis Marques no fundo contra o Denis Marques tá sempre Nacional envolvido em na, golaço. na Libertadores. Fez o terceiro gol, um golaço. Fez Ele um jogou golaço. muito naquele time da Sul-Americana também, né? Não foi 2006? Ele era bom jogador. Eu né? tô me pegando se é na Sul-Americana ou na Libertadores, que ele jogou com o Nacional e que ele fez, acho que era Sul-Americana. Mas como você tá perguntando saudades? Nenhuma? Não. Não. De jeito nenhum. Nenhuma? Eu confesso que eu não tenho lembranças muito fortes dele, assim. Talvez tenha ficado marcado mesmo com a Pelo camisa Coxa. dele, É. Bom sabe? jogador, Então, cara. E foi muito bem no Coxa. Foi muito Foi bem no muito Coxa. Melhor no muito coxa do bem. que no Atlético. Acho que sim. Mas jogou bem aqui, pô.
Jogou muito bem aqui no Marcos Curitiba. Aurélio. Ele jogou naquele time 2010 que subiu da Série B, depois 2011, Isso, que foi um time que foi super bem. Mas ele ficou marcado com a camisa do Curitiba depois. A passagem dele pelo Atlético ficou meio apagada, assim. Ficou, Apesar de a minha lembrança é que ele foi um bom jogador, Fez driblava fez bem, gols, chutava sim. bem. Não, ele tinha qualidade ele tinha bastante. Habilidoso. Marcos Aquele Aurélio. típico baixinho ali que sabe Invocadinho. jogar bola. Né? Como Ferreira, né? Mais Ferreirinha. ou menos. Mas mesmo Lembrar o estilo. Teria Ferreira. espaço hoje em dia, não? Marcos Aurélio? É. Não, Nada? nada. Nem um banco ali? Não. Entrando no segundo Rapaz, tempo, hein, fazer mas aquele... será? Pra fazer o que o Coelho faz, ele poderia fazer. E a gente não tem jogador com essa característica, tem. assim, tipo, baixinho, habilidoso. Praticamente não blá, blá. existe Canóbio. mais Não jogadores tem, assim. né? Tem o Canóbio. Mas eu acho que é o... Não, Acho que é diferente. outro... O Canóbio, ele Canóbio é um mais atleta, raçudo, né? né? Atleta raçudo. O Canóbio, se ele melhorar a finalização, ele vai ser top 10 Vai. Do mundo. do mundo. Porque o cara, ele é, fisicamente, mas ele é um animal competitivo. E é né? bonito, Um monstro. hein? Ali a pau do olho, né? É verdade, cara. Olha, Pô, Canóbio vai ser um top 10 do Esteticamente, mundo. Não, mas, ele tem, mas a Baita finalização jogador, dele é horrível. Aliás, um fato, Baita. para fechar esse Capcast, vocês sabem quem faz aniversário no dia do Atletiba? Quem? Agostinho Canóbio. Vai fazer gol. Vai meter gol. Rapaz, Vai meter especial, gol. hein? Vai meter gol. Vamos torcer muito pelo Canóbio. Esse cara merece. aniversário, Cara. 25 anos. 25 anos, se melhorar a finalização, vai ser top 10 do mundo, segundo o Renato. Vai Isso ser, aí, ó. vai estar lá no FIFA World, lá, vai estar lá. Nas lendas, os Legends. Na Legend. A carta dele lá no FIFA vai ser 97. Caraca, hein? Eu tava vendo Baita. as reações dos uruguaios no jogo contra O Equador. o Equador. Aí quando ele fez o gol, a galera comparando ele com o Forlan. É o cabelão. O povo também exagera. Aí eu já dei um RT. Claro que sim. Ai, ai. Dali Canóbio, felicidades aí no clássico. É isso, inclusive. pessoal. Encerrando aí esse Capcast número 3, queria agradecer vocês e deixar aí o convite. Sexta-feira, o Doc vai estar aí num crossover do Aí é Capcast bom, com o Pod Coxa. Vamos debater o Atletiba. Vai ter várias surpresas aí, Doc. Tá preparado? Ah, sempre. Ah, é Atletiba ainda. Você- Pela fase também Você é vai estar sentado aí com o Glauco Gasparim. Grande torcedor Glauco, uma grande pessoa, um grande torcedor também. Esse cara é gente do bem também. Será um bom programa. Perfeito. Convido então vocês a assistirem esse crossover do Capcast com o Pod Coxa na próxima sexta-feira. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.